Olá, meus amores, cumprimento vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estou de volta com vocês, eu mesma, a pastora Rosângela. Nesse dia de hoje eu quero deixar uma palavra de Deus vindo do trono de Deus para a tua vida, para o teu coração. Aonde eu quero dizer para cada um de vocês que está me ouvindo, você que ainda não é inscrito no canal, corra, se inscreva no canal. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você pode estar ativando o sininho das notificações, deixando os teus comentários também aí. E também passando para os teus amigos, familiares, para que eles venham participar das pregações que está no canal do YouTube aí, para Deus dar a vitória para cada um deles. Eu quero dizer para você que já é inscrito, que Deus abençoe e continua ligadinho conosco, porque Deus vai te surpreender dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 3, o verso 16, que diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela na mesma casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estavam juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho dela, e por causa disso ela se levantou e deitaria sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o filho e colocou nos meus braços, ao meu lado, enquanto eu dormia. A tua serva o deitou os seus seios, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, e era dela. Olha só. Que palavra gloriosa. Essa mensagem, meus queridos, minhas queridas, meus amados e amadas, é uma história que traz para mim e para você, onde fala de duas mães solteiras. Preste bem atenção. Naquele tempo, as mães solteiras que tivessem filhos, elas eram o quê? Excluídas das famílias. Por quê, pastora? Sabe por quê? A mãe solteira que tivesse filho fora do casamento, era motivo para elas ficar o quê? Era motivo para elas ser abandonada pela família, né? Abandonada. Por quê? Por causa que elas estavam tendo filho fora do casamento. Então eles achavam errado. Mas por que, pastora, que era errado? Esse aí era o motivo que eles faziam. Porque se elas fizessem isso daí, era muito complicado. Porque elas não tinham como se manter a vida delas, porque era muito difícil. Olha só, aonde que chega um ponto. Por que essas mulheres eram meretriz, prostituta? Elas se mantinham trabalhando nesse trabalho de prostituição para se manter a vida delas e dos filhos delas. Então, elas eram jogadas fora da família. A Bíblia fala bem claro que essas duas mulheres moravam junto na mesma casa. Elas moravam juntas. E o que acontece? Essas mulheres morando juntas, elas engravidaram no mesmo mês, digamos assim. E aí acontece que uma foi e teve filhos. A Bíblia diz que depois de 3 dias, a outra também foi e teve um filho. Aquela primeira ainda estava no resguardo, estava de dieta, a outra já teve filho também. Ficou as duas mães com filhos, duas mães solteiras dentro daquela casa. A Bíblia relata dizendo que então, uma daquelas mães solteiras, se deitou-se em cima do teu filho. Quando ela deita em cima do teu filho, a criança morre. À meia-noite, ela se levanta, pega seu filho e vai até onde está a amiga dela, que morava junto, tira o neném vivo do braço da mãe e deita o que estava morto no seio daquela mulher. E ela volta para a sua cama, com a criança viva, e deixa o morto lá no braço da outra. A Bíblia diz assim que, então aquela mãe, como costume nós que somos mães, nós sabemos muito bem disso, toda madrugada ou na calada da noite, a gente acorda para trocar o bebê, ou para dar de mamar o bebê, né? Amamentar o bebê. Aquela mulher acorda para dar de mamar o bebê de madrugada. E quando ela está ali para amamentar o neném, que ela pega para amamentar o neném, ela observa que o neném estava morto. E quando ela olha, ela viu que não era o bebê dela. Porque toda mãe conhece o teu filho, não é verdade? Então o que acontece? A Bíblia diz que então essas mulheres começaram a ter discussões uma com a outra, começou a discutir uma com a outra. Esse menino não é meu, esse aqui é teu. E foram para onde? No rei Salomão. A Bíblia diz que então quando essa mulher chega diante do rei,
Uma delas começa a contar para o rei Salomão: olha, nós moramos numa casa só, eu tive filho, ela também teve. E assim ela fez, ela se deitou em cima do filho, morreu o filho dela, tirou o meu e colocou o dela morto no meu braço, e foi assim por diante. Até que chegou uma situação que o rei Salomão já estava vendo que ela estava tendo, né, já contendo uma com a outra: esse não é meu, esse é meu, e ficou naquilo tudo. O rei Salomão, com a sabedoria, olha só, sabedoria divina, porque quem deu a sabedoria para o rei Salomão julgar esta causa foi o próprio Deus. Então o que aconteceu? Salomão pede uma espada para que fosse cortada a criança ao meio. Aquela mãe contando toda a história, quando ela ouve o rei dizendo: pega uma espada e corte-o no meio. Dá metade para uma e metade para a outra. Então aquela mãe verdadeira disse: olha, meu senhor, não precisa fazer isso, não precisa matar a criança. Pode dar a criança viva para ela, mas não mata. E aquela outra que já era a mãe, que estava mentindo que era mãe da criança que estava morta, dizia: pode cortar, nem para mim, nem para você. Pode matar. Corta, pode cortar ele ao meio, nem para mim e nem para você. Sabe o que é isso, meus amados? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas uma coisa é certa que eu vou te dizer. A causa dessas duas mães solteiras foi parar na mão do rei Salomão. Deus usa o rei Salomão com muita sabedoria divina para trazer um discernimento, quem estava na verdade e quem estava na mentira. Eu quero dizer para você nessa mensagem: Deus conhece os nossos corações. Deus sonda o meio do teu coração, nossos pensamentos. Deus sabe, muitas das vezes o homem e a mulher pode te julgar, mas os olhos de Deus estão te contemplando, porque o rei Salomão não estava com aquelas duas prostitutas naquela hora que a criança morreu, mas Deus deu um discernimento com sabedoria para ele saber quem era e quem não é. Ei, Deus vai despertar você de uma tal maneira, sem você precisar julgar a causa dos outros, julgando uma coisa que você não tem certeza, mas um julgamento que Deus vai dar o discernimento. Eu não sei qual é a tua causa, mas uma coisa é certa: Deus entra com a providência na tua vida, e Deus está tomando a tua causa que você está enfrentando nas mãos de Deus nesse momento. Deus está tomando a tua causa. Deus está entrando com providência para dizer para você: ainda que tem alguém te acusando, tem alguém te apontando, tem alguém dizendo como aquela outra dizia: não é meu, é teu. Tentando jogar problema para aquela outra mãe que o neném estava vivo, querendo jogar o morto, querendo pegar o vivo. Ei, tem pessoas que não conseguem assumir os teus erros, os teus problemas, as tuas dificuldades, e quer jogar para o teu irmão. Cuidado, nós temos um Deus que ele vê tudo, nós temos um Deus que ele conhece tudo. Aquelas mulheres estavam as duas naquela casa, mas os olhos de Deus estavam contemplando elas. Eu quero dizer para você: você pode estar sozinha, só você e uma pessoa, só você mais duas, botava elas duas, mas vocês não estão só. Deus está nos contemplando entre quatro paredes. Olha o que aconteceu. O rei Salomão, então, quando viu que aquela mãe olhou e disse: não mato, dá o menino vivo para ela. Naquela hora Deus já usou uma sabedoria muito grande para Salomão e disse: olha, pega o menino que está vivo e dá para essa mãe, porque esta aqui é a verdadeira mãe. Nesta hora ele já teve o discernimento quem era a verdadeira mãe e quem não era, quem estava falando verdade e quem estava falando mentira. Eu só quero dizer uma coisa para você nesse momento que está me ouvindo: ainda que alguém te aponta, te julga, te dizendo que você está fazendo isso, fazendo aquilo, você está mentindo. Só que uma coisa eu digo para você: pode o homem te apontar como aquela mulher apontou aquela outra, só que Deus trouxe o discernimento para dizer quem é e quem não é. Não se fica se preocupando, não se fica se acusando como se você fosse o alvo da história, sendo que você não é. Lembre-se que tem um Deus que peleja por você. Tem um Deus que está vendo a tua situação. Tem um Deus que está te contemplando e sabe que você está sendo sincero e sincera diante dos olhos de Deus. Alguém pode te apontar dizendo que você não está sendo sincera, que você está mentindo, mas Deus sabe do teu coração, como Deus discerniu a verdade ali para o rei Salomão sobre essas duas mães solteiras. Eu quero dizer para você: não se preocupa. Deus está entrando com providência na tua história, na tua causa. Deus está entrando com providência. Assim como Deus entrou com providência na vida dessas duas mães solteiras, Ele está entrando na tua causa também. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. Através dessa mensagem, Deus está mandando te dizer: não te preocupeis. Saberás que tem um Deus que está te contemplando. Ainda que o homem e a mulher te julgam, mas nós temos um Deus que vai julgar eternamente para todo sempre. Então não te preocupa. Lembre-se somente de uma coisa, nessa história, que aquela mãe estava sendo acusada de uma criança morta que era dela, sendo que não era dela. Um fato muito grave. Talvez alguém está te apontando ou está tentando te caluniar de uma coisa grave que você não fez, que você não é.
Mas não te preocupes. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida e a vida de quem está te acusando. Aquela mulher, ela teve que se redimir e se calar diante do rei, diante de uma visão muito clara de Deus, que ela estava errada. Foi nesse momento que Deus então trouxe o discernimento para aquela mulher que ela era verdadeira. Ei, toma posse. Não desanima, porque Deus é contigo. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa mensagem. Deus entra com providência. Que Deus abençoe, fica com Deus. A paz do Senhor para cada um de vocês. Forte abraço da pastora Rosângela.